Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que fez Larry Tesler. No dia 17 de fevereiro de 2020, Larry Tesler nos deixou. E o que ele deixou, mais importante, foi muitas coisas na área da computação, mas principalmente um dos recursos pelo qual ele mais é reconhecido é a criação da ideia, de recortar, copiar e colar, usado até hoje nos sistemas operacionais atuais, em computadores, em celulares inclusive. Então, o que eu queria mostrar aqui era falar um pouquinho disso. Primeiro tem um videozinho, que eu vou deixar aqui o link, que é o Larry apresentando esse conceito. O vídeo é de 2017, mas ele apresentou esse conceito que ele criou em meados da década de 70, num processador de texto, algo equivalente ao que seria hoje um Word, ou enfim, algo da vida, chamado de Gypsy, e completamente modo texto e tal, mas já era o processador de textos da época. E ele fez lá os botões, o que seria equivalente a copiar, colar e tal. E eu queria explicar para vocês, eu vou deixar o videozinho aqui, e tem muita coisa legal sobre essas coisas que foram inventadas no passado. Um dos documentários mais interessantes sobre é um filme, na realidade, chamado Piratas do Silício. Aí tem conversas aí entre Bill Gates, Steve Jobs, a galera da Xerox, a galera da IBM. Vale a pena dar uma olhada nesse filme, é bem interessante. E agora falando sobre o lance de copiar e colar em si, a área de transferência, no inglês o Windows chama isso de clipboard, que eu queria mostrar para vocês assim, como é que isso é implementado, como é que seria a implementação disso. Então eu vou criar um programinha aqui em C, usando a API do Windows, para ver como é isso, como é que o Windows gerencia isso, como é que a gente pode usar a área de transferência de uma forma básica. Tem vários usos que você pode copiar dados, imagens, isso aqui é binário, música, áudio, tem um monte de coisa, mas eu vou começar com um texto. Então eu criei ali um texto que é o texto que eu quero que vá para a área de transferência, beleza? Então qual é a ideia aqui? Existem algumas funções da API do Windows que são exatamente para isso. A primeira que você deve chamar é a Open Clipboard. Está aqui. Ela recebe o handle, que vai ser associado a essa área de transferência aberta. Para essa tarefa específica, para esse programa específico, a gente pode passar esse handle como null. Então é um argumento, mas a gente pode simplesmente passar null. Bom, depois de abrir a área de transferência, a gente precisaria zerá-la, porque pode ter alguma coisa lá, já que a gente vai colocar o nosso texto. Para zerar, tem uma função chamada empty clipboard. Ela não recebe nenhum argumento, é só chamar. Depois de limpar a área de transferência, a gente pode colocar o dado lá. Então, teoricamente, é só a gente chamar a função setClipboardData. Ela recebe dois argumentos. O primeiro é o formato. Então, tem esse text. Esse é o formato para texto. Tem outros clipboard formats. Vou deixar aqui nas referências, na descrição do vídeo. E o segundo é o dado em si. Então, é um handle para o dado em memória. O handle é basicamente um ponteiro, tem mais informações sobre isso, mas assim, na prática, eu poderia passar, por exemplo, o endereço dessa variável texto. Mas a gente já vai ver. E depois a gente pode chamar um close clipboard, que vai fechar a área de transferência. A área de transferência ela é disponível para em todo o sistema operacional, para qualquer programa. Você pode copiar num programa e colar em outro. Então vamos lá. Se eu der o play aqui, vai fazer build e rodar esse programa. Ele rolou uma exceçãozinha básica. Vou continuar.
Já não funcionou, né? Se eu apertar aqui o Ctrl V, estou apertando, não cola nada, e eu já vou explicar por quê. O que acontece é que, para isso aqui funcionar, quando eu crio uma variável aqui, essa variável ela é local a essa função, né? E além disso, ela é local, digamos assim, a esse programa. Ela só existe no contexto de memória, na área de memória reservada para esse programa quando está executando. Ao lidar com dados na área de transferência, a gente não pode, né, colocar lá ou ler de lá, enfim, são dados que estão restritos ao escopo de uma função, de um programa. A gente tem que fazer isso, tem que alocar esses dados numa memória que seja global ao sistema operacional, ao userland inteiro, né? Para isso, a gente vai precisar chamar outras funções, certo? Então a gente vai precisar alocar memória de uma forma global. Para isso a gente tem que fazer a polícia da gente. Para isso a gente tem que usar a global no Windows, né? A global alloc. Global alloc. Ela recebe flags, né, e a quantidade de bytes, beleza? Flags, né, a gente precisa, tem uma flag específica que precisa que essa memória seja movível, né, que o Windows possa movê-la de lugar. Então, para isso tem global man, tem essas flags aqui, ó, e aí tem várias, tá vendo? Uma delas é essa aqui, ó, global. Preciso dessas flags. Quantos bytes? Bom, seriam quantos bytes forem necessários para essa string aqui. O que eu posso fazer para otimizar isso é criar uma variável aqui que vai conter o tamanho da string, né? Vou chamar de tam. Ela vai ser strlen texto. Ok? Então aqui eu vou passar tam mais um, porque assim eu consigo o null byte, que ele precisa também estar lá. Beleza. Essa global alloc, ela retorna, né, um ponteiro para a nova área alocada. Então eu preciso igualar isso aqui a alguma coisa. Esse tipo de ponteiro de memória global alocada é chamado de hglobal. Então é isso aqui. Aí eu vou chamar de hmain. Certo? Igual. Tá lá. Se ele retornar com um sucesso, ok. Se não, é erro. Vou fazer aqui. Se hmain é igual a null, então retorna 1. Acabou o programa aqui. Beleza, não vou mandar mensagem nem nada. Certo? Legal. Depois disso, né, ainda é necessário fazer mais alguma coisa com isso, né? Agora eu tenho que primeiro jogar esse meu texto, né, lá para essa nova memória alocada. Para isso, eu posso usar a main copy, né, do C. Posso usar aqui essa versão, essa que ela tem o size, ela é mais segura. Primeiro, né, vem o destino. O destino é hmain. Depois vem o tamanho. Eu já tenho isso em len. Depois eu tenho a fonte, né, a origem. A origem é o meu texto. Ops, o que eu escrevi, gente? E depois o tamanho da origem, que também é len. Legal? Ah, não é len, é tam. Beleza. Legal. Agora sim, eu posso setar a minha clipboard data, né, para hmain, que agora é uma área de memória global do sistema operacional. Vamos ver se isso funciona?
Vou compilar. Tome outra exceção. E que exceção é essa? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é o seguinte. Quando a gente está usando esse tipo de alocação de memória movível, a gente precisa incrementar, né, um contador que é chamado lock count e receber um ponteiro para ele, para essa memória, antes de usar. Então, antes de fazer a cópia aqui, né, eu preciso chamar uma função chamada global lock. Ela vai retornar um ponteiro para essa memória, né? Ela vai incrementar, na verdade, ela vai fazer essas duas coisas. Ela vai incrementar esse ponteiro de lock, porque alguém está usando essa memória global e as pessoas podem usar, os programas podem usar somente um de cada vez. Então, eu dou um lock nela para falar, eu estou usando. E aí, essa função vai retornar um ponteiro para o primeiro byte dela. Beleza? Por isso eu já posso usá-la direto ali na main copy, que é já para retornar um ponteiro. Quando eu acabar de usar, né, que é justamente a main copy que vai chamar, que vai fazer esse uso, eu chamo a global unlock, passando o hmain de novo. Então, eu loco para poder usar, né? Travo ela para usar, escrevo, depois destravo, certo? Depois disso, né, aí sim, eu seto o meu texto na memória. Então, embaixo eu posso continuar do jeito que está, deixar do jeito que está. Agora sim, eu vou rodar o programa. E ele roda sem problema nenhum. Rodou e saiu. Já acabou. Vocês não estão vendo aqui o output, né, do Visual Studio, que eu preferi deixar maior assim. Mas já acabou. E agora, se eu colar, né, posso fazer um Ctrl V aqui, está lá o texto que foi para a área de transferência. Então, eu quis mostrar esse programa como funciona para explicar esses conceitos, né, de memória global em relação ao sistema operacional. É uma coisa interessante para entender como é que se eu abrir outro programa, né, se os programas têm área de memória reservada a eles, se eu abrir o Notepad, por exemplo, aqui, ó, só redimensionar para ele encaixar aqui na janelinha, né, e fizer um paste aqui, ó, o texto vem para cá também. Como é que o que estava numa área de memória de um programa, esse textinho, que é uma variável local, agora consegue passar para o Notepad? Acontece que ele não consegue. Né? Eu preciso alocar uma memória global, copiar para lá o conteúdo, está aqui, né? Usei a main copy, né? E depois setar, né? Configurar, colocar a memória, os dados lá com a set clipboard data. Beleza? Então é assim que usa o clipboard, o básico, né? A área de transferência no Windows. E obrigado, né, ao Larry Tesler, que criou esse conceito tão útil que funciona entre vários softwares diferentes. Beleza? É isso, galera. Queria deixar aí um obrigado por vocês que seguem o canal. Se você curtiu, curte aí, né? Dá o like. Se inscreve também, ativa as notificações para receber os próximos vídeos. E a gente fez um vídeo anterior sobre uma campanha que a gente lançou para ajudar aí na luta contra o coronavírus, muito legal. Recomendo vocês assistirem. Eu estou achando que esse vídeo não está sendo muito promovido pelo YouTube por causa da polêmica do assunto, enfim, sei lá. Mas a questão dá uma olhada nesse vídeo, é o vídeo antes desse, tá? Do canal. Que vale muito a pena. A gente luta aqui, né? Enfim, a gente estuda programação, engenharia reversa, um monte de coisa, mas a gente também está preocupado para... Enfim, a gente quer ensinar as pessoas a serem, sei lá, engenheiros reversos, programadores, profissionais de segurança, analistas de malware, mas a gente também não pode fechar os olhos para o que está rolando, né? Tipo,
na história do planeta. Então a gente quer ajudar da melhor forma possível. Eu fiz um vídeo tentando usar a nossa comunidade para isso. Algumas pessoas já doaram, muito obrigado a quem doou. Mas eu acho que o vídeo não teve tanta visualização assim. Eu imagino que seja algum lance de algoritmo de YouTube, coisas do tipo. Então, estou avisando nesse vídeo para vocês verem aquele lá. Por favor, dá uma olhadinha. Beleza? Um abraço então, até o próximo vídeo e